Bom, então, assim, só para a gente saber aí, né? Só retomando aí, a gente conseguiu fazer algumas. Nós fizemos umas análises nas semanas anteriores e conseguimos atingir os alvos aí no ouro. No entanto, agora eu estou de fora porque atingiu os nossos alvos, nós vamos esperar novas entradas. Agora, como é que a gente vai fazer o cálculo no ouro para saber quanto de din-din que a gente pegou? Então, é o preço. Opa, agora foi. Ó, é o preço final, né? Menos o preço inicial, vezes a fração, né? Que aí é a quantidade de mão que você vai entrar. E esse valor a gente multiplica por 100, tá? Aí com isso a gente sabe o valor do quanto é que a gente vai ter em dólares, tá bom? No ouro. Então eu pego ali o meu preço inicial, o meu preço final da negociação, subtraio do meu preço inicial, multiplico pela fração, que aqui no caso foi 0,25 vezes 100. Com isso, a gente sabe qual é o valor que a gente vai ter ali, ganho ou perdido no ouro. Essa é para o ouro, tá? Somente, é o gold na Black Arrow. Lembrando que isso nos ajuda a gente tem que fazer isso antes de entrar na negociação, ou seja, a gente está estudando. Então, lembrando, o interessante é fazermos isso antes de entrar na negociação, para a gente saber, para sempre colocar o stop técnico, colocar o stop no local correto, né? Porque aí a gente pode diminuir a mão ali, de acordo com o nosso bolso, para não ser estopado, sair da negociação à toa. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria trazer, eu fiquei de trazer para vocês hoje, né? Opa. Agora eu vou falar um pouco sobre a psicologia do mercado financeiro, até fazendo um gancho com o nosso mercado, né? Com essa questão do que eu trouxe hoje para a gente sobre o mercado internacional. E muito, gente, nós traders, nós precisamos e muito de algumas funções cognitivas para que a gente consiga efetuar bem o mercado financeiro, né? Fazer um bom trabalho aí no mercado financeiro. É claro que, assim, a gente não tem isso, né? Assim, ó, quando a gente começa no mercado, dificilmente a gente para pensar, eu preciso da função cognitiva X, Y, né? E nem é necessário pensar nisso. Mas, já que vocês estão tendo a oportunidade de estar aqui na sala, né? A gente tem sempre essas aulas às quintas-feiras. E eu acho que é um assunto que é interessante. Então, o que eu tenho procurado trazer para vocês? Informações que possam auxiliar nas negociações e também ferramentas para que vocês possam exercitar aí a mente, né? Então, não é só exercitar o corpo, né? Tem que exercitar a mente também. E aí, falando sobre exercitar a mente, eu queria apresentar para vocês alguns fatores, né, que faz parte do nosso cérebro ali, que muitas vezes a gente assim, não tem conhecimento, ou não sabe, ou se não sabe, nós vamos saber agora falar um pouco sobre isso. Então, para nós que somos traders, a atenção, a concentração, a memória e o pensamento crítico, eles são essenciais. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenha que contratar uma pessoa, que essa pessoa ela tenha que fazer muitas atividades ao mesmo tempo e ela tenha que ter uma boa capacidade de concentração. As empresas, elas fazem isso. Elas não contratam pessoas que não têm habilidades para ocupar aquela função. Então, como vocês sabem, eu trabalhava com segurança de voo, né, de asa rotativa. No processo seletivo, eram aplicados testes em que a gente a gente avaliava a capacidade de atenção, concentração e o raciocínio lógico do aluno, né, do candidato ao curso.
Por que isso? Porque existe ali um nível mínimo necessário de atenção, de concentração, para que execute a função de um piloto de aeronave, né? De um piloto de asa rotativa. Por que é que eu estou falando isso? Porque para todas as funções, existem níveis, né? Para funções mais complexas, principalmente, existem níveis da nossa capacidade cognitiva que são fundamentais. Aqui é um deles. A nossa atividade ela é bastante complexa. Certamente, se uma grande empresa, um grande banco, né, vamos dizer assim, uma grande corretora, vai contratar um trader para fazer os trades dessa corretora, certamente ela vai avaliar esses processos da pessoa. Por quê? Porque ela quer ter certeza que aquela pessoa cumpre, né, os requisitos básicos para negociação. E aqui nós também temos que dar atenção a isso, né? Então, nós temos que ter um pensamento crítico, e a gente percebe isso em que momento? A gente percebe isso no momento em que precisa se tomar uma decisão de compra ou venda. Desculpa, pessoal, estou com um pouquinho de tosse, do Perete, né? Igual o Perete. É preciso. No momento em que quando a gente tem que tomar uma decisão, por exemplo, de compra ou venda, né? Ou se chega para analisar ali quais são os riscos que eu corro a favor, né? Ou se vale a pena correr determinado risco para obter determinado retorno, né? É isso que o Charles, né, faz o tempo todo ali. Ele fica analisando as possibilidades. O que que é isso? É pensamento crítico, né? É raciocínio lógico. Então, a gente faz isso o tempo todo. Para isso, a gente também tem que ter uma boa capacidade de atenção, né? A gente tem que ter a atenção aguçada. Pessoas que são muito dispersas, né? Pessoas que se distraem com facilidade, é um problema, porque assim pode perder informações importantes para sua tomada de decisão, né? E aí eu coloquei cada função cognitiva na parte do cérebro que lhe diz respeito, né? A parte do cérebro que cuida desse processo cognitivo, né? A concentração, né? O foco faz toda a diferença quando a gente tem uma boa capacidade de concentração. A memória, né? Então, assim, uma coisa que acaba atrapalhando um pouco essa questão da memória, prestem bem atenção, né? É o que eu trago para alguns alunos. O que atrapalha um pouco essa questão da memória é que para a gente é, é, colocar, para a gente criar ali uma cicatriz que gera essa memória, para a gente criar essa cicatriz na nossa mente, é necessário que aquilo, de certa forma, passe por várias vezes até que fique a cicatriz. E o que a gente faz aqui? Vive mudando de estratégia, vive mudando de técnicas de negociação. Não dá tempo para memorizar. E aí o que acontece? Ficam apenas resquícios pontuais de algumas técnicas que nós aprendemos. E é claro que isso tudo se confunde na hora da tomada de decisão. Faz sentido isso para vocês? Porque assim, ó, para eu criar uma memória, ela tem que passar, cicatrizar, ela tem que ser ali uma cicatriz, é como se fosse uma cicatriz ali nos meus processos cognitivos, na minha mente. Só que se eu não tenho um certo conhecimento, é a primeira vez que eu estou tendo aquele conhecimento, ela não vai cicatrizar, não vai criar uma cicatriz ali. O que acontece? Vai ficar uma leve impressão. E essa leve impressão, ela tende a se dissipar com o tempo. É por isso que a gente tem que dar muita atenção, muito cuidado com a nossa memória, porque a gente precisa aprender com. A gente vai construindo aprendizagens em cima de aprendizagens. Então, se eu já começo com uma base totalmente confusa e sem nexo,
Por que confuso e sem nexo, Danusa? Porque uma hora eu estou estudando uma coisa, outra hora eu estou estudando outra. E aí, só um minutinho. Se uma hora eu estou estudando uma coisa, uma outra hora eu estou estudando outra, isso, as coisas nem sempre coincidem. E aí começa uma confusão, um conflito de informação. Esse conflito de informação não me permite criar uma memória. E se eu não crio uma memória, eu não consigo construir um aprendizado. Vocês acham que toda aquela informação, né, que o Charles passa para a gente todos os dias à tarde, de conhecimento, foi de uma hora para outra? Não, foi solidificando processos. É como na escola mesmo, né, que a gente aprende primeiro a letra A, depois a gente aprende a juntar as letras, depois a gente aprende a formar palavras. Então, se a gente começa a confundindo, a confundir e a bagunçar desde o começo, dificilmente a gente vai conseguir construir um aprendizado. E isso a gente está falando de memória, tá? O pensamento crítico, que é o que a gente já falou, né? Então, toda essa memória, olha só, a minha atenção, ela vai captar a informação. Para eu captar uma boa informação, eu tenho que estar concentrada. Para eu tomar uma boa decisão, eu tenho que ter memórias passadas, memórias de informações passadas. Só assim eu vou conseguir ter um pensamento crítico ideal para uma tomada de decisão. Vocês entendem isso? Uma coisa está ligada à outra. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje, o que que eu vou fazer de diferente hoje? Vou dar aqui uma passada em cima de coisas que vocês já sabem, já ouviram falar sobre o que é bom para isso, e vou propor alguns jogos que são gratuitos, que têm em aplicativos, que vocês podem trabalhar essas áreas da mente, tá? Então, primeira coisa, sono de qualidade. A gente tem que dormir bem. E aí, dormir não significa 8 horas, tem que ser, não tem. Não, cada um tem o seu relógio aí de sono, né? Tem gente que dorme 4 horas, fica bem, tem gente que dorme 12 e não fica bem, que é o meu caso, né? Ainda fica com sono o dia inteiro. E aí a gente tem que ver o que é um sono descansado. Tem que ter alimentação adequada. Pessoal, a alimentação é tão importante e tão fundamental que a alimentação ajuda, pasmem, pode acreditar, se tiver algum nutricionista aí, não vai me deixar mentir sozinha, mas a alimentação ajuda na capacidade de atenção, na capacidade de concentração e ainda auxilia em vários outros processos. Então, a gente tem que buscar ter uma alimentação saudável. Por exemplo, né, o pessoal que vive de iFood, né, ou fast food também, né, é, quanto mais gordura a gente consome, e aí eu não estou falando da minha área, eu estou falando assim de um conhecimento mesmo geral que eu tenho, não é um conhecimento técnico. Estou falando da minha vivência e experiência, tá? Com as nutricionistas que eu já passei. É, quanto mais gordura a gente consome e quanto menos exercícios a gente faz, não é que causa só excesso de peso, mas isso também torna a gente lento, lento até no raciocínio, lento na tomada de decisão, né? É, e é aquele processo de fadiga, a pessoa fica em constante fadiga. Então, a alimentação é importante, exercícios, então, nem se fale, né? Nem se for para jogar peteca, vai nadar um pouquinho, vai caminhar, né? Faz aí o que você acha, aquilo que você gosta, que você sinta prazer. Se você não sente prazer, cria, inventa um prazer em alguma coisa, porque é necessário fazer algum tipo de exercício físico, tá? Outra coisa, estudar, estudar. E aí, volto na questão ali eh, da cicatriz. Não é estudar tudo, é estudar aquilo que está dentro do seu plano. Você tem que ter um plano, você tem que ter um objetivo. Então, é estudar o que está dentro do seu plano para que você construa um aprendizado, tá? É, outra coisa, é importante que você tenha em mente que, apesar de tudo isso, ainda exige um treinamento,
um estudo baseado em execução, né? É importante que quando você vá para o simulador, por exemplo, ou para o replay de mercado, você vá com a intenção de treinar, de aperfeiçoar o seu manuseio, o seu conhecimento com relação ao operacional, com relação a visualizar a sua estratégia se formando na tela. Tudo isso contribui para esse processo de memória, tá bom? E agora eu vou trazer para vocês aqui dois jogos, né, que dá para baixar. Eu só não sei, pessoal, se esse jogo tem no, se ele tem na, na maçãzinha lá, eu não tenho certeza. Eu vi isso aqui, eu vi no story lá mas não, eu não sei se tem todos, mas vocês dão uma olhadinha lá, tá? Espera aí que eu vou passar aqui. Pronto. Ó, são esses os jogos. O simulador de cérebro, né? O simulador de cérebro, ele é um jogo que ele vai ajudar vocês aí a treinar, exercitar a mente com relação, né, a atenção, vai ajudar na atenção, vai ajudar na concentração, e porque ele tem uma série de atividades ali que você vai passando de fase e você pode exercitar todos esses fatores, tá bom? Ele vai te ajudar com a memória, com a atenção, com a concentração e com o pensamento, né? Isso daí é bem legal. Eu achei bem interessante esse joguinho aí, para aqueles que gostam, né? E aí tem essa possibilidade de exercitar a mente. E o outro é o Shape Master, né? Ó, o Shape Master, né? Ele é um outro jogo também que pode ajudar vocês, né, nos desafios cognitivos, então a desenvolver as habilidades cognitivas aí de vocês, tá? Esses dois jogos, esse daí, ele pode ajudar, né, a fortalecer as funções cerebrais, né, nossa função cerebral aí na agilidade, tornando as nossas funções cerebrais mais ágeis, ou seja, ele vai trabalhar o quê? A nossa percepção, a nossa atenção, ele vai ir à tomada de decisão, né? Então, até a informação chegar na mente para você responder, ele vai trabalhar isso, sua resposta rápida, tá? E também uma coisa que é muito importante para nós traders, que esse Shape Master vai trabalhar, que é a memória visual. A gente precisa de memória visual. É ou não é? Quando a gente fica olhando ali, é cabeça do pivô, não é cabeça do pivô, como fala, é velho elefante, não é velho elefante. A gente tem que ter essa memória visual. E esse jogo pode ajudar nisso, tá bom? Nessa memória visual. Então, lembrando, esses daí são gratuitos, né? Vocês estão vendo até ali o livre, mas aí vocês procuram ali pelo nome no store de vocês ali, na lojinha ali de vocês, do celular de vocês. Eu acho que todos têm. E eu espero ter ajudado vocês, né? Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Eu espero ter ajudado vocês e vamos abrir para as perguntas.